Segundo Press. A evolução da notícia. A proposta de reforma tributária tem gerado discursos acalorados, seja por seus defensores, seja por seus opositores. O ponto de maior propagação está na futura alíquota do IVA, que será de 27,5%, atacada como sendo a maior alíquota mundial. O que ninguém diz é que, atualmente, através dos impostos que serão substituídos, o Brasil já cobra este montante. A única diferença é que a cobrança é dividida entre vários tipos de impostos que passarão a ser centralizados. Ou seja, a reforma nunca teve por objetivo reduzir a carga tributária, mas sim dar transparência à cobrança realizada. Portanto, na prática, você agora passou a saber o total da carga tributária já existente, em síntese. O Senado aprovou nesta quarta-feira, 8, a reforma tributária. A proposta de emenda à Constituição, PEC, recebeu 53 votos favoráveis e 24 contrários no primeiro e no segundo turno de votação. Era necessário o apoio de, no mínimo, 49 senadores em cada etapa para garantir a aprovação. Agora, o texto voltará para nova rodada de discussão dos deputados. Isso porque o relator, o senador Eduardo Braga, alterou a versão da matéria que passou na Câmara dos Deputados. A reforma tributária simplifica tributos federais, estaduais e municipais e estabelece a possibilidade de tratamentos diferenciados, setores com alíquotas reduzidas como, por exemplo, serviços de educação, medicamentos, transporte coletivo de passageiros e produtos agropecuários. A proposta prevê, ainda, um imposto seletivo, apelidado de Imposto do Pecado, para desestimular o consumo de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente e assegura a isenção tributária a produtos da cesta básica. Pela PEC, 5 tributos serão substituídos por 2 impostos sobre valor agregado, um gerenciado pela União e outro com gestão compartilhada entre estados e municípios. Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, com gestão federal, vai unificar IPI, PIS e COFINS. Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, com gestão compartilhada a estados e municípios, unificará ICMS, estadual, e ISS, municipal. A promulgação, ato que torna o texto parte da Constituição, dependerá do consenso entre Câmara e Senado em relação ao texto. O teor da proposta aprovada precisa ser o mesmo tanto na Câmara quanto no Senado. Na prática, isso significa que, a cada nova passagem por uma das casas, se as divergências persistirem, a PEC terá de ser analisada outra vez até que os dois lados concordem. Apesar de a equipe econômica, liderada pelo ministro Fernando Haddad, esperar que o texto seja promulgado integralmente até o fim deste ano, congressistas não descartam fatiar a proposta. Dessa forma, a parte consensual entre deputados e senadores viraria lei e o restante do texto continuaria tramitando no Congresso. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou que o sistema tributário atual, sem uniformidade entre governo federal e estados, prejudicou o crescimento econômico, agravou a insegurança jurídica e resultou em uma excessiva judicialização. A reforma se impôs porque o Brasil não podia mais conviver com o atraso, disse Pacheco ao comemorar o resultado. Após a aprovação do texto principal da reforma, os senadores analisaram 3 destaques, sugestões de mudança a pontos do texto. Para cada destaque, uma votação foi feita. Apenas uma sugestão foi aprovada, por 68 votos a 1, após acordo entre o relator, Eduardo Braga, e o líder do Republicanos, Messias de Jesus, Roraima. O destaque ampliou o número de estados que serão beneficiados pelo Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas. Os recursos serão alocados e administrados pela União e serão divididos, além do Amazonas, entre Amapá, Acre, Rondônia e Roraima. Este fundo ainda será criado por lei complementar. Antes da votação do texto principal, Braga acatou os seguintes pedidos de mudança. Estabelece que o teto da remuneração dos servidores das administrações tributárias dos estados e municípios será o mesmo que dos funcionários da União. Prevê que, em todo o país, as alíquotas do IBS serão uniformes, específicas por unidade de medida e diferenciadas por produto. A inclusão da produção de eventos no regime diferenciado, redução de 60% da alíquota. Sobre IBS, diz que lei complementar vai definir regimes específicos de tributação também para operações com microgeração e minigeração distribuída de energia elétrica, inclusive o sistema de compensação de energia elétrica e bens e serviços que promovam a circularidade da economia e a sustentabilidade no uso de recursos naturais. Sobre o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiros Fiscais, diz que a compensação se aplica aos titulares de benefícios concedidos até 31 de maio deste ano, mesmo em caso de prorrogações, renovações ou migrações para outros programas ou benefícios. Ainda teremos de aguardar os próximos passos da tramitação, porém, o que todos os técnicos avaliam é que após a aprovação final, e no curso dos 10 anos da transição da reforma, as mudanças poderão gerar mais 7 até 10 milhões de empregos, e o PIB brasileiro poderá crescer de 12 a 20% nos próximos 10 anos.